17 de abril e hoje é um dia importante para você entender o que vai acontecer nos próximos meses. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Eu sempre falei aqui sobre o impacto das ações, a leitura da pesquisa, o comportamento eleitoral. Quem acompanha o canal sabe, mas a partir de agora eu vou ampliar o jogo. Não dá mais para olhar só para a eleição ignorando o que está acontecendo no mundo. A geopolítica mundial é um assunto que está interferindo no que vai acontecer no Brasil nas próximas semanas. Hoje o Brasil vive um nível de conflito que a gente ignora. Governo, oposição, instituições, tudo tensionado o tempo todo. Só que isso não é só disputa política. Do nosso lado, do lado da direita, existe uma oportunidade única de tirar o desgoverno que atrasou o país por pelo menos 10 anos de avanço. Do nosso lado, do lado da direita, existe uma oportunidade única de tirar o desgoverno que atrasou o país por pelo menos 10 anos de avanços. E o que a direita faz? Se divide. Mas não é por acaso. Existe interesse pessoal bem pequeno de gente que está mais preocupado com o próprio espaço do que com o resultado coletivo. E isso consome energia, desorganiza a narrativa de Flávio e atrasa o que poderia estar encaminhado. Se não fosse isso, essa eleição seria muito mais fácil. E desse jeito, não vai ser. Se fosse um cenário direto entre Lula e Biden da Silva e Flávio Bolsonaro, seria outra história. Fácil demais, porque o desgaste do desgoverno está consolidado. Ele não tem resultado. Flávio entendeu isso. Por isso, ele se refere sabiamente a Lula por produto vencido. Isso mudou a percepção dele junto ao eleitorado. E isso tem valor eleitoral. Agora, sozinho, ele não resolve todas as coisas. Precisa de estrutura, precisa de alinhamento, precisa de gente jogando junto. E não é isso que está acontecendo. Tem gente muito próxima que mais atrapalha do que ajuda. Não precisa dar nome. Quem acompanha já sabe. E isso é o tipo de erro que não aparece na pesquisa, mas aparece no resultado. Então presta atenção. Os próximos meses não são sobre crescer, mas sobre não errar. E cada erro agora pode custar a eleição. Agora vamos falar um pouquinho sobre os novos conteúdos que farei sobre geopolítica mundial. Enquanto o Brasil se divide, o mundo está se reorganizando em blocos de poder. E aqui existe um ponto que quase ninguém está olhando. Irã não é sobre questão nuclear. Venezuela não é sobre política interna. Estreito de Hormuz não é sobre tensão militar. Isso tudo gira em torno de uma única coisa: energia. Os Estados Unidos já têm força militar. Agora estão se consolidando como o país mais importante no campo energético e econômico. E quem controla a energia influencia as decisões dos países. Todas essas movimentações não são aleatórias, são estratégicas, são para forçar alinhamentos. Então China, Europa, países emergentes, todo mundo vai ter que escolher como se posicionar. E o Brasil entra nesse cenário. Só que entra como? Organizado ou dividido? Porque dividido, ele vira dependente. Organizado, vira um ativo estratégico. E é por isso que nós precisamos vencer as eleições do PT neste ano. E hoje, sendo honesto, o Brasil está mais perto de desperdiçar essa posição do que aproveitar. E por quê? Porque está se comportando como um jogador amador, enquanto o jogo ficou grande demais. Agora, internamente, Flávio Bolsonaro precisa continuar mantendo o controle, a tranquilidade, a estratégia, principalmente contra o fogo amigo, porque está aumentando. Agora é momento de definição. Vice precisa ser definido com inteligência. Estados precisam ser organizados. Alianças precisam ser fechadas com critérios. Se isso não acontecer rápido, o custo vem e vai ser alto. É campanha travada, narrativa que vai se perder, a vantagem sendo jogada fora. Isso não é previsão alarmista. Agora estou falando para vocês como um profissional do cenário. Então presta atenção no que eu vou falar aqui no canal a partir de agora. Além da política brasileira, eu vou trazer geopolítica, vou explicar esses movimentos internacionais de forma direta, objetiva, porque esses temas vão impactar o Brasil. E também vou trazer conteúdos atemporais, história política, estratégia, decisões do passado que explicam o presente. Porque você não consegue, às vezes, entender o agora sem entender o que aconteceu na história lá no passado. Sobre essa comunidade, eu sei o valor dessa comunidade que a gente está construindo. É pequena ainda, mas muito
qualificada. Eu não vou desperdiçar isso. O que sustenta esse canal é essa troca, é você assistir e responder, é o comentário, é a construção junto. E é por isso que eu tô ampliando esse conteúdo. Porque o nível precisa subir. Os próximos meses, e principalmente as próximas semanas, vão definir muito, mais do que parece. E quem errar agora não vai recuperar depois. Eu quero ler os comentários, saber de onde você está falando. Essas informações são extremamente importantes para mim. E toda vez que você disser de onde você está falando, me conta um pouquinho o que está acontecendo aí no seu estado. Como está o cenário político? Se você tem alguma sugestão de tema, manda para mim, aqui nos comentários mesmo. Vou adorar entender melhor e por que não fazer um vídeo. E se você não é inscrito no canal, me ajuda, se inscreva no canal. Tá legal? Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você mais ama. Que Deus salve o nosso amado Brasil.